irmãos. Queria saudar os irmãos, também trazer o abraço do Conselho da Terceira Igreja e os parabéns por esse momento de alegria e de celebração. Também gostaria de apresentar minha família. Ali atrás está a Karina, minha esposa, e minhas duas filhas, a Alice e a Gabriele, né? Então ali ninguém morde, pode tudo abraçar, conversar, né? Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em João capítulo 4. João capítulo 4. Esse capítulo vai ser o tema da nossa reflexão essa noite. João capítulo 4, a partir do versículo 1. Jesus e a mulher samaritana. Assim diz a palavra do Senhor. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta, ao meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pediria, e ele daria a água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e assim os seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que ela respondeu: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. E isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer em mim, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo.
Quando ele vier, vos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com a mulher. Todavia, nenhum deles disse: que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede, um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Oremos ao Senhor mais uma vez. Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é luz para os nossos passos. Senhor, nós te pedimos, ilumina-nos, para que possamos crer, compreender, obedecer e praticar toda a Tua palavra. Senhor, nós te pedimos essa noite que o Senhor nos dê as características de uma adoração genuína, de uma vida comprometida com o Evangelho. Dá-nos, Senhor, a sede desta água viva todos os dias. E nós te pedimos em nome de Jesus, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Amém. Irmãos, esse é um texto belíssimo e eu gosto muito do comentário que o reverendo Ageu faz desse texto, e ele conta uma história que eu acho que resume essa porção das Escrituras e ajuda a gente a introduzir a mensagem que Jesus está mostrando aqui. Conta uma história que um homem havia caminhado por muitos dias numa região árida, sem água. A sua água já havia acabado há um bom tempo e ele já estava com muita sede, muita sede. De repente ele achou uma pequena cabana, entrou nessa cabana ali sedento, extremamente cansado pelo tempo da caminhada, pelo calor do sol, e ele viu que no centro daquela cabana havia uma bomba manual que podia tirar água de um poço subterrâneo. Ele mal acreditou que aquilo estava ali. Provavelmente alguém havia cavado um poço e colocado aquela bomba ali justamente para que os viajantes pudessem se abastecer com água. Ele girou a manivela, você que já assistiu aqueles filmes de cowboy, né? E não saiu água alguma. E ele estava com muita sede. Ele olhou do lado e havia um bilhete. Já um papel bem velho, escrito: amigo, aqui tem uma botija de água. A bomba não vai funcionar se você não jogar essa água dentro dela. Por favor, depois que você beber a água, encha a botija. E agora ele está num dilema. Acredito no bilhete, jogo a única água que eu tenho, porque com sede e com fome não dá para ter muitos critérios do que comer e beber, não é? Ele não podia reparar que a água estava ali muito tempo, se havia alguma coisa naquela água, não dava, não é? Ou ele acredita, ou ele bebe aquela água, sacia a sua sede momentaneamente. O que você faria? Esse texto fala exatamente sobre isso. Esse texto fala: você quer beber a água agora, a água do poço, uma água que você vai beber e ter sede novamente, ou você quer a água da fonte da vida? Qual dessas duas águas você quer? Meus irmãos, essa escolha, ela é crucial para a vida desta mulher, no texto, e para a nossa vida também. Por que para a nossa vida? Porque nós nos deparamos com esse dilema, e nós não só conhecemos, mas talvez tenhamos vivido a mesma situação desta mulher. Essa mulher samaritana,
é uma mulher que está passando o pior momento da sua vida. Vem de vários fracassos, está desanimada, está completamente sem alento, e ela agora se resumiu a viver como dá. Ela adora a Deus de forma superficial, ela vive de forma superficial, e ela se relaciona com as pessoas de forma superficial. Ela está bebendo da água que o mundo tem lhe dado. E o mundo nos dá uma água suja, uma água barrenta, uma água que não é capaz de matar a nossa sede. O mundo diz para você: viva como dá, e se puder, faça tudo que o seu coração mandar, porque só se vive uma vez. Essa mulher, de alguma maneira, acreditou nessa mentira. Mas Jesus está no meio do caminho dela. Jesus está no meio da história dela. Assim como também, para nós, Jesus está no meio da nossa história. Essa mulher vai chegar no poço de um jeito e vai sair de outro jeito. Porque ela teve um encontro poderoso e radical com Jesus Cristo. Jesus Cristo mudou a sua necessidade, Jesus Cristo mudou a sua forma de adorar, e Jesus Cristo mudou a sua forma de se relacionar. São esses 3 pontos que eu quero que você entenda: necessidade, adoração e relacionamento. Irmãos, olha como o texto começa. Eu queria que você observasse o ponto da necessidade. O texto começa falando que Jesus está na Galileia, mas os fariseus ouviram falar que Jesus batiza mais que João. Meus irmãos, é difícil, né? O ser humano vive em competição, o ser humano vive em comparações, e o ser humano vive traçando julgamento pelas comparações que observa. E os fariseus estão ali, né, comparando Jesus e João. E Jesus, meus irmãos, não quer dar vazão a essa discussão. O próprio Jesus, como o texto diz, não batizava ninguém. Eram seus discípulos que batizavam. Por quê, pastor? Por que Jesus não batizava ninguém? Para que ninguém pudesse dizer: eu fui batizado por Jesus. Você se lembra da confusão que já existia em Corinto, com as pessoas que foram batizadas por Cefas, por Paulo, por Apolo, não é? Grupinhos na igreja, e Jesus não queria formar um grupo daqueles que haviam sido batizados por ele. Então Jesus, ele não batizava ninguém, eram os seus discípulos que faziam isso. Então, diante dessa discussão vazia, essa discussão que não ia levar ninguém a lugar algum, Jesus resolve sair da Galileia e ir para Samaria. E veja o que o texto diz no versículo 4. Era necessário atravessar a província da Samaria. O judeu não atravessava a Samaria. Os samaritanos e os judeus, como você bem viu no texto, eles não se davam com os samaritanos. Os judeus não se davam com os samaritanos. Por quê, pastor? Porque eles tinham diferenças culturais e até mesmo étnicas. Você se lembra que depois do rei Salomão, Jeroboão assumiu uma postura muito radical com as tribos do norte, e o reino se dividiu, não é? 10 tribos ficaram como o reino de Israel, governadas por Jeroboão, e 2 tribos no sul, governadas ainda pela família de Davi, por Roboão. Então, o reino do norte, as 10 tribos do norte, elas logo começaram a adotar uma prática pagã. Jeroboão, por medo que os judeus, não é, especialmente os samaritanos, porque a capital do reino de Israel era Samaria, ao descerem em Jerusalém e vissem toda a tradição, toda a aplicação da palavra de Deus, ficassem com saudade e voltassem a serem governados pela família de Davi, proibiu que as pessoas descessem a Jerusalém e promoveu um culto a um bezerro de ouro. Logo também você verá ali no Antigo Testamento as tribos do norte adorando Baal.
eles foram vencidos pelos assírios e Sargão II promoveu não a retirada dos judeus do norte para levá-los à Assíria, como aconteceu com as tribos do sul. Você se lembra, não é? Os melhores judeus, aqueles das melhores famílias, os mais sábios, foram retirados ali da Judéia e levados à Babilônia. Na Samaria não aconteceu isso. Foram trazidas pessoas de outros lugares para a Samaria e promoveu-se a miscigenação. Então os samaritanos eram vistos pelos judeus como pessoas que já não eram mais o povo de Deus, não traziam mais o culto ao Deus vivo e verdadeiro, não adoravam mais em Jerusalém, tinham práticas pagãs, práticas impuras. Então o judeu, ele ao invés de atravessar a Samaria, ele dava uma volta pelo rio Jordão e não entrava em Samaria. Jesus não faz isso, meus irmãos. Jesus passa pela Samaria e ele vai ao poço de Jacó, na cidade de Sicar, e ele está ali ao meio-dia, porque Jesus sabe que uma mulher irá ali tirar água. Nós vemos aqui, meus irmãos, duas dimensões de Jesus. Jesus é ao mesmo tempo verdadeiramente homem, igual a nós em todas as coisas, exceto no pecado. Então Jesus, tal como qualquer um de nós, ele chorou diante do túmulo de Lázaro, ele sentiu fome no deserto, ele sentiu sede no poço de Jacó, ele se cansou e sentou ao lado do poço de Jacó. Jesus é verdadeiramente homem, mas também é verdadeiramente Deus, porque ele conhece a mente e o coração da mulher samaritana. Ele sabe a hora que ela vai tirar água, ele sabe da vida dela, mesmo que eles nunca tivessem se encontrado. Jesus conhece muito bem essa mulher, assim como conhece a cada um de nós. Jesus está ali, mas meio-dia, aqui você tem a hora sexta. As horas na Bíblia são divididas segundo a proporção romana. Você tem as vigílias da noite e as horas do dia, que é só você contar de 2, não é? Elas começam a ser contadas a partir das 6 horas da manhã e vão até chegar ao final do dia. A sexta hora é o meio-dia. Gente, vocês não acham estranho essa mulher tirar água meio-dia? O lugar era muito quente, muito árido. Era comum que as mulheres, primeiramente, fossem em grupo ao poço. O poço ficava fora da cidade. Você vê aqui que Jesus mandou os discípulos irem à cidade em Sicar. Você sabe o que significa Sicar? Cidade dos falsários, cidade dos bêbados, né? Jesus está ali, perto da cidade dos bêbados. O poço fica fora da cidade. Pode ter uma pessoa mal intencionada, podem ter animais. Então as mulheres iam em grupo tirar água e faziam isso ou nas primeiras horas do dia, antes que o sol se tornasse mais forte, ou ali no meio da tarde, quando o sol se ficava mais ameno. Mas essa mulher, ela é diferente das outras. Ela vai ao meio-dia, a hora que o sol está a pino, e ela vai sozinha. Você já parou para se perguntar por que ela está fazendo isso? Porque ela não quer encontrar com ninguém. Porque ela já teve 5 maridos. Ela vive com um 6º homem que não é marido dela. Ela vive em adultério. Ela vive em prostituição. E ela não quer ser julgada pelas pessoas. Ela não quer ser apontada pelas pessoas. Ela tem medo das pessoas. Então ela vai sozinha, na pior hora do dia, porque ela tem certeza que ela não vai encontrar ninguém no poço. Só que não, tem um homem sentado ali. Tem um homem ali.
Eu imagino o desânimo dessa mulher chegando no poço, puxa vida, o que ele está fazendo ali? Não tem mais nada que fazer da vida, ficar sentado na beira do poço. O texto é ambíguo. A preposição que é usada aqui dá para entender que Jesus pode estar junto ao poço, sentado perto dele, ou em cima dele. O poço de Jacó, ele é um poço que tem uma mureta de meio metro. E ele é tampado com uma pedra pesada, tendo apenas um buraco onde você enfiava o balde. O balde não é como os nossos. O balde era feito de couro. Então você colocava com um pedaço de pau, uma cordinha, e puxava a água e depois derramava no cântaro, que esse sim era de barro. Essa mulher, Jesus poderia estar sentado em cima do poço, em cima dessa pedra. E ela agora chega no poço, não querendo saber quem ele é, porque, como eu disse, ela não quer falar com ninguém. Ela está vivendo como dá. Ela teve 5 relacionamentos, nós não sabemos como eles acabaram. O texto não fala sequer o nome dessa mulher. Provavelmente ela foi rejeitada nos casamentos anteriores. E agora essa mulher decidiu nem mais casar. Ela encontrou um homem que vive com ela e ela está querendo ser feliz. Quantas pessoas você conhece que estão nessa situação? Você feliz do jeito que dá. Essa é a água que o mundo dá para a gente. Seja feliz como você quiser. Seja feliz como der. Para ser feliz vale tudo. Essa mulher acreditou nessa mentira. E por isso ela está indo ao meio-dia tirar água sozinha. Porque você pode estar acompanhado, mas viver sozinho. Porque quem está sem Jesus, meus irmãos, está sempre sozinho. Sempre sozinho. Jesus agora, ele começa a fazer o quê? Eu gosto de um poeta americano, Walt Whitman, que ele diz o seguinte: seja curioso, não seja um julgador. Jesus, ele poderia chegar para essa mulher e falar assim: ei, você, hein? 5 maridos e agora está vivendo nessa vida? Você não tem vergonha na sua cara, não? Pois é, Jesus não age com julgamento com ela. Isso não quer dizer que ele concorda. Jesus começa, antes de tocar o problema dela, antes de tocar o coração dela, Jesus começa a vencer as barreiras que tem entre ele e ela. Primeira barreira é a barreira geográfica. Jesus chegou na Samaria. Segunda barreira, a barreira cultural. Ele fala: dá-me de beber. E ela assusta. Você, judeu, pede de beber a mim, que sou samaritana? Meus irmãos, os judeus não se eles não passavam por Samaria, eles não compartilhavam nada dos samaritanos. Eles não comiam a comida deles, eles não bebiam a água deles, eles não compartilhavam o balde deles, porque eles eram impuros. E Jesus está dizendo: dá-me de beber. E ela fala: eu sou samaritana. E, meus irmãos, ela não era uma samaritana qualquer. Você vê que os próprios discípulos ficam assustados. Um homem não poderia falar com uma mulher sozinho no Oriente. Até hoje, no Oriente Médio, um homem não pode falar sozinho com uma mulher. Os fariseus, os rabinos, em público, não falavam nem com a sua própria esposa. Jesus está falando com ela. Jesus vence outra barreira. Ele passa por Samaria, ele pede água para ela e ele fala com uma mulher. E não era uma mulher qualquer, era uma mulher que os próprios vizinhos a tinham como adúltera. Com uma mulher que estava fora dos padrões de Deus. Jesus está ali. Depois, meus irmãos, que Jesus vai vencendo essas barreiras, ele diz para ela: olha, se você soubesse o dom de Deus e quem lhe pede de beber, não era eu que ia pedir água para você, era você que ia me pedir água, e eu não lhe daria uma água qualquer, eu não daria água de poço, eu lhe daria água viva.
significa isso, água viva? Para a gente, meus irmãos, é uma coisa muito fácil, água. Você tem água aqui, se acabar, tem mais lá, tem na torneira. Agora, meus irmãos, pense em pessoas que vivem em lugares em que não tem água com facilidade. Essa mulher mesmo tem que sair da cidade para pegar água fora da cidade. Conta uma história que um chefe de Estado recebeu um sheik árabe, né? Isso ali no meados do século XX, um homem riquíssimo. E aí no final da visita, esse chefe de Estado perguntou para o sheik o que ele gostaria de levar de lembrança para o seu país. E ele falou: eu quero uma torneira, porque eu quero uma torneira para abrir e tomar quanto de água eu quiser. Então, quando Jesus diz para ela: eu vou dar para você uma água viva, é uma água de fonte, é uma água que brota da terra, é uma água que vai formar um poço natural. É essa água que ele está prometendo para ela. Então ele está dizendo: olha, você pode tomar da água deste poço, a água que está represada neste poço, vindo da chuva, uma água que é suja, ou você pode tomar da minha água que é limpa. Se você tomar dessa água do poço, você vai sentir sede, mas se você tomar da minha água, você não vai sentir mais sede, porque essa água vai brotar uma fonte para a vida eterna. E ela diz: Senhor, me dá dessa água, porque eu não quero mais sentir sede, e eu não quero voltar aqui amanhã. Olha que maravilha! Eu não vou mais ter que voltar no poço, eu não vou ter que mais olhar para a cara de ninguém, eu vou poder ficar em casa. E Jesus mostra para aquela mulher que a bênção não se dá de forma egoísta. Vai lá, chama o seu marido. E aí Jesus agora, depois que se livrou de todas as barreiras, e ele toca no coração do problema dela. Vai lá, chama o seu marido. E essa mulher mente para ele: eu não tenho marido. Achando que Jesus ia cair na mentira dela. Às vezes você fala coisas que não são verdadeiras para Jesus na sua oração. Mas Jesus sabe do seu coração, sabe da sua mente. E aí ele fala assim: agora você disse bem, não tenho marido. Porque de fato você já teve 5 e o que você tem não é o seu marido. E ela vai dizer: vejo que és profeta. Veja como Jesus cresceu no conceito dessa mulher. Ele primeiramente é um judeu, que não vale nada para ela. Depois ele passa a ser o Senhor. Depois ele passa a ser o profeta. Ela chegou ao limite de onde a razão humana pode ir. Lembra quando os discípulos chegaram das grandes missões e Jesus perguntou: olha, quem as pessoas dizem que eu sou? Aí eles disseram: olha, é um dos profetas. E aí Jesus pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro, em nome do grupo, vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz o que para Pedro? Pedro, filho de Jonas, não foi carne ou sangue que te revelaram isto, mas o Espírito de meu Pai. Ou seja, só pode contemplar Jesus como Messias aquele que tem o Espírito Santo. Essa mulher foi ao limite. Jesus alterou a necessidade dela. Ela foi para o poço com uma necessidade: tomar água do poço. E Jesus agora mostra uma outra necessidade: você precisa da água da vida. A sua vida nunca vai ser plenamente vivida se você não beber da água que eu lhe der. Há muitas pessoas hoje, meus irmãos, perdidas nas trevas deste mundo, porque não beberam da água da vida. Ainda estão bebendo da água do poço deste mundo, do poço do pecado, do poço das falsas ilusões de felicidade. E Jesus dá água da vida. Jesus Cristo disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em plenitude. E só quem provar de Cristo pode ter vida plena. Essa mulher havia tentado 5 vezes ser feliz, estava na 6ª tentativa, ela queria ser feliz. Mas, meus irmãos, toda tentativa de felicidade sem Jesus é um prenúncio do fracasso.
tudo que você fizer na sua vida sem Jesus fracassará, inevitavelmente. E agora, essa mulher desconversa, porque as mulheres são hábeis nisso. Homem tem dificuldade em desconversar. Às vezes está numa conversa, toca num ponto sensível, a mulher dá um pisão no pé, aí você fica ali, não é, em tela neutra, e aí você toca num outro assunto não pertinente. A mulher não, ela consegue mudar de um assunto para o outro rapidamente, e é o que essa mulher faz. Ela sai do assunto vida pessoal para o assunto teologia. Olha, ela mudou completamente o rumo da conversa. E ela fala assim, vejo que és profeta. Já que o senhor é profeta, olha, me esclarece uma dúvida. Onde nós devemos adorar? Porque vocês judeus dizem que é em Jerusalém. Nós, samaritanos, ela volta à barreira cultural. Porque quando Jesus toca no nosso problema, meus irmãos, nós esperneamos. É aquilo que Jesus disse para Ananias, importa a Paulo, né, recalcitrar contra os aguilhões. Meus irmãos, nós às vezes somos como aquela criança que foge da injeção, que gospe o remédio, que não quer ser tratado por Jesus, porque Jesus toca na ferida viva do nosso coração, como diria Belchior, né? E a gente geme, chora, mas Jesus acompanha essa mulher. Veja, essa mulher está preocupada com o lugar em que se deve adorar. E Jesus vai chamar a atenção dela para como se deve adorar. Meus irmãos, e Jesus diz para ela duas coisas aqui. Vem a hora e que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão. Jesus está falando do evento da cruz e da ressurreição. Meus irmãos, nós hoje não estamos restritos a um lugar de adoração. O judeu, quando queria oferecer o sacrifício, ele tinha que ir ao templo. Ele tinha que levar o cordeiro ao templo para oferecer o seu sacrifício. Ele tinha que ir a Jerusalém. Você vê Jesus indo com os seus pais a Jerusalém quando tinha 12 anos. Nós não, meus irmãos. Onde nós estivermos, nós temos livre acesso ao trono de Deus, por causa de Cristo. E isso ainda não era uma realidade para essa mulher. Jesus ainda ia morrer, ressuscitar e subir à direita do Pai. Mas havia uma realidade que essa mulher poderia experimentar naquele momento. E Jesus Cristo diz, e vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores. E o que Jesus quer dizer com verdadeiro adorador? Um adorador genuíno, um adorador de verdade, não um adorador falso. O adorador de verdade, genuíno, raiz, é aquele que adora a Deus em duas perspectivas, em espírito e em verdade. Por que em espírito? Ele fala, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Ou seja, a Bíblia sempre confronta espírito e carne. A sua adoração pode ser em espírito ou em carne. O que é uma adoração carnal? É uma adoração que segue os paradigmas do mundo. Vou dar um exemplo para você. Davi tinha que levar a arca de Siló a Jerusalém. E ele tinha duas opções. Fazer aquilo que a Bíblia mandava, os levitas irem até lá, colocarem as varas na arca, cobrirem a arca e levarem a arca piedosamente ao seu lugar, ou imitar os filisteus. Os filisteus, quando devolveram a arca a Israel, colocaram-na numa carroça de bois. E Davi escolheu qual forma? A forma carnal. E o que aconteceu com essa forma? Os bois tropeçaram, a arca balançou, Uzá foi colocar a mão na arca e foi fulminado por Deus. Esse é um culto carnal. Um culto que segue padrões mundanos.
Agora, qual é o culto em espírito? É aquele que segue os padrões de Deus. Depois Davi faz isso. A arca é deixada na casa de Obed, o servo, né? Que nem é israelita. E depois Davi leva a arca como Deus manda e não há intercorrências. Meus irmãos, essa mulher estava numa terrível vida de pecado. Mas ela estava preocupada em qual lugar ela ia orar. Às vezes acontece isso. A pessoa está vivendo uma vida de pecado, ela está cega para os seus pecados e pensando em superficialidades. Eu acho que nós devemos adorar desta maneira, com este hino, ou neste dia, neste formato. Os irmãos, é aquilo que Jesus Cristo diz dos fariseus. Eles coavam o mosquito, mas deixavam passar o camelo. Meus irmãos, o que Jesus está dizendo para ela é: você quer adorar de verdade, muda a tua vida. Jesus rompeu as barreiras que eram possíveis. Era possível ir para Samaria? Sim. É possível falar com uma mulher? Sim. É possível falar com uma mulher nessa situação? Sim. Mas Jesus não aceita o pecado dela. O Senhor nos ama tanto que Ele não nos aceita como nós somos. Por isso, em Cristo, nós somos feitos novas criaturas, para adorar de uma nova maneira, em espírito. A adoração em espírito é um princípio interior, que sai do meu coração, de um coração transformado pelo Espírito Santo. E essa adoração tem um outro paradigma, é em espírito e em verdade. O que é uma adoração em verdade? É uma adoração que segue os padrões de Deus. Meus irmãos, o princípio regulador do culto diz que nós não vamos adorar a Deus da maneira que nós queremos. Porque o culto não foi feito para nós e para o nosso deleite. O culto foi feito para Deus. Então o Senhor estabeleceu na sua palavra como Ele quer ser adorado. E nós devemos nos ater àquilo que o Senhor mandou que nós fizéssemos. Esse é o culto verdadeiro. Meus irmãos, se você olhar o Antigo Testamento, Israel pecava dessa maneira. Israel estava adorando Baal e ao Senhor ao mesmo tempo. Tanto que Jeremias vai dizer ali no 4º capítulo: circuncidem o vosso coração. Joel vai dizer: rasgai o vosso coração, não as vossas vestes. Isaías vai dizer, Deus vai dizer pela boca do profeta Isaías, que ele sentia pavor diante do culto dos judeus. Por quê? Era um culto carnal e mentiroso. Essa mulher estava vivendo uma vida com Deus superficial, mentirosa e carnal. E Jesus está ali para falar: não é assim que se vive. Aí ela fala: olha, está certo, mas quem pode dizer isso é só o Messias, quando ele vier. E aí Jesus diz para ela: eu sou o Messias. Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Eu sou. A expressão eu sou é muito importante no Antigo Testamento e na Bíblia. Quando Moisés perguntou para Deus qual era o nome dele, lembra lá? Na sarça ardente, quando o povo perguntar o teu nome, por que Moisés queria saber o nome de Deus? Porque a primeira forma de controlar alguém é saber o seu nome. Ele queria ter poder sobre Deus. E aí Deus fala assim: olha, Moisés, fala que o eu sou falou com você. Então Yahvé, o eu sou, é o nome do Deus da aliança. É quando a sua Bíblia vem Senhor, todo em caixa alta, todo em letras maiúsculas, é porque ali no texto hebraico, no Antigo Testamento, estava esse nome, Yahvé. E aí Jesus diz: eu sou. Eu sou Yahvé. Eu sou Deus com o Pai e o Espírito Santo. E eu estou falando com você. Meus irmãos, não precisou de mais nada. Jesus mudou a maneira que essa mulher adora. E agora, Jesus muda a maneira como ela se relaciona. Veja, olha que coisa linda. Ele fala isso, os discípulos chegam, e essa mulher larga o cântaro, não pega água e vai à cidade.
falar com as pessoas. Essa mulher não queria ver ninguém, essa mulher queria água. E agora essa mulher deixa a água e vai ver as pessoas e dizer: eu encontrei o Cristo. Eu encontrei o Messias. Sabe o que aconteceu na vida dessa mulher? Ela bebeu da água da vida. E ela agora estava transbordando essa água. E por isso não era possível represar essa água. Ela tem que sair da presença de Jesus e falar de Jesus a todos aqueles que ela encontrar. Meus irmãos, essa mulher agora está cheia de Jesus Cristo. E ela chega diante dos homens e vai dizer: olha, eu encontrei uma pessoa que falou tudo o que eu tenho feito. Não será ele o Cristo? E aí essas pessoas vão até Jesus e muitos vão crer em Jesus, não mais porque a mulher falou, mas porque eles foram levados por ela a Jesus Cristo. Essa mulher agora, meus irmãos, ela é uma missionária. Essa mulher agora, ela é alguém que testemunha com a sua vida a Jesus. Veja, essa mulher também estava no impasse do início do sermão. Ela podia beber da água daquele poço, ir embora e continuar do mesmo jeito. Mas ela resolveu beber da água da vida. Você pode perguntar: e aí, pastor, o que aconteceu naquela história lá mesmo, no início? Pois bem, no início daquela história que eu contei para você, do homem diante da bomba, ele tomou a decisão certa. Assim como essa mulher, ele abriu a botija e jogou toda aquela preciosa água dentro da bomba. Ele começou a girar a manivela, a bomba começou a fazer barulho e começou a jorrar água. E ele bebeu muita água. Ele encheu a sua botija, ele encheu a botija que estava ali e ele colocou um adendo no bilhete: acredite, é verdade. Eu fiz isso e matei a minha sede. Meus irmãos, essa igreja já atravessou 2 décadas. E às vezes na caminhada nós podemos nos encontrar desanimados como essa mulher. Os anos e as batalhas que nós enfrentamos nesse mundo que jaz no maligno podem subtrair as nossas forças. Mas eu queria dizer para você que nós devemos sempre ir à água da vida. Às vezes o mundo irá nos tentar, Satanás, pelo mundo e pela nossa carne, irá tentar nos convencer de que larga essa água da vida. Ela dá muito trabalho, você tem que mudar de vida, você tem que andar numa regra eterna. Então toma dessa água do mundo, ela é mais fácil, é mais rápida. Experimenta a água do mundo. Meus irmãos, aqueles que assim o fazem, perdem a sua perspectiva, como essa mulher. Acabam sendo pessoas superficiais, vivendo uma adoração mecânica, se relacionando superficialmente com as pessoas. Se nós queremos avançar para mais 2 décadas até a eternidade, nós precisamos fazer como essa mulher fez. Escolher a água da vida. Largar o cântaro, ir atrás das pessoas e dizer: eu encontrei a Jesus. Jesus mudou a minha vida e Ele vai mudar a sua também. Essa é a expressão que muda o mundo. Que Deus nos abençoe.